Deixa eu falar uma coisa, a gente vai conversar sobre transtorno opositivo desafiador, né? Olha que interessante, né? A sigla é TOD e eu quero que você entenda um pouquinho mais, veja esse VT e depois a gente aprofunda no assunto. O transtorno opositivo desafiador é um transtorno infantil que tem como características principais um comportamento de desobediência, raiva e falta de controle. É bem comum que crianças passem por uma fase de maior rebeldia em determinado momento. Mas, algumas vezes, esse comportamento não é apenas um traço da personalidade da criança ou reflexo de um momento específico da vida, e sim parte dos sintomas desse transtorno que pode ser tratado. As crianças diagnosticadas com transtorno opositivo desafiador tendem a ser instáveis, teimosas, desobedientes e irritáveis. E por causa disso, geralmente são repreendidas e punidas pelos pais que não sabem e não conhecem a origem deste comportamento. Será que o transtorno opositivo desafiador pode estar relacionado a outros transtornos? Quais os tratamentos possíveis? E como a família pode ser importante nesses casos? Acompanhe o Bendita Hora de hoje e descubra! Gente, eu tô aqui com o Dr. Thiago Dutra, simpaticíssimo, tá sempre aqui com a gente na Rede Vida, participou agora, né, doutor? Sim, com a Cláudia Tenório, e ele vai trazer pra gente aqui, eu acho que interessante, porque eu mesmo, quando perguntei pra ele, falei, olha, eu nunca tinha escutado falar sobre isso, a gente, claro, a gente já viu, né, de repente até sintoma, mas sobre transtorno opositivo desafiador. Pois é, padre. O transtorno opositor desafiador ou desafiante, a gente pode ler ele de várias formas, tá? É o TOD, basicamente. Ele faz parte de uns transtornos comportamentais que se chamam transtornos do comportamento disruptivo. Esses transtornos do comportamento disruptivo, ele tem vários outros transtornos dentro. Um deles é o TOD e ele, por muitas vezes, era chamado de transtornos de conduta. Transtorno de conduta. Isso. Mas hoje em dia a gente já sabe que são coisas diferentes. O TOD do transtorno de conduta, tá? O TOD, basicamente, ele é um transtorno comportamental e a gente tem um guia, né, de saúde mental que normatiza todos os diagnósticos. E ele realmente resume essas crianças com TOD como AAD, agitada, agressiva e desafiadora. Criança agitada, agressiva e desafiadora. Sim. Isso a gente às vezes vê criança dessa forma, a gente acha que faz parte da etapa de crescimento e tal. Não é bem assim então, doutor? É, mais ou menos, porque o que acontece? A birra até a gente adulto faz, de forma diferente, né? Então, quando a gente é negado, a gente tem algum tipo de frustração na vida, é normal a gente ter algum tipo de reação negativa. O problema é quando essa reação, ela extrapola o fisiológico e passa a ser patológico. No caso do TOD, essa reação, ela é exacerbada e, o mais importante, ela é contínua. Então, não é uma birra... Porque você leva... não é. Por exemplo, você está passeando com uma criança no shopping, ela queria um carrinho, você não deu, ela se jogou no chão, ela tem TOD. Não mesmo. Não é isso, né? Isso. Não é isso. Para fechar o diagnóstico, a gente tem coisas bem definidas, como, por exemplo, esses episódios em crianças menores de 5 anos têm que acontecer todos os dias da semana por pelo menos 6 meses. E em crianças maiores de 5 anos, pelo menos uma vez na semana por 6 meses. Pera, então a idade como que é? Menos de 5 anos a pessoa já pode apresentar sintomas? Sim. E tem que ter menos de 5 anos, seria todos os dias da semana durante 6 meses. Exatamente. No caso de uma criança maior, acima de 5 anos? Isso. Acima de 5 anos, a gente espera que esses casos aconteçam uma vez por 6 meses consecutivos para começar a pensar em TOD. Ah, sei. Mas essa coisa agitada, agressiva e desafiadora. Isso passa a ser... Se a pessoa faz todo dia isso, ela tem... Praticamente isso incorpora no temperamento da criança. Sim. Faz parte do temperamento, porque é comportamental. Porque é comportamental. Isso. Mas é muito difícil lidar com uma criança assim. Nossa, mas é difícil demais, é um desafio não só para os pais, então quando eles vão buscar ajuda... A escola é muito desafiador. Então, geralmente eles vêm encaminhados muitas vezes ou da escola ou quando os pais já estão saturados, porque acham que aquilo é só uma má educação que não passa. Então, esse é o discurso de vários pais. Meu filho é mal educado com todo mundo e não passa. Então, muitas vezes essas crianças elas são excluídas mesmo na escola porque são crianças difíceis de lidar. E esse comportamento não é só com os pais? Não. É em geral? Isso, porque se ele for só com os pais, não quer dizer que é um transtorno do comportamento dela, típico dela.
Porque o que acontece? Quando isso se exacerba só em um ambiente, quer dizer que tem algo errado com o ambiente. Sei, entendi. Então, por exemplo, a falta de limites em casa pode ser um caso da criança apresentar comportamentos parecidos, mas se na escola ela respeita o professor, por que ela tem capacidade de fazer na escola e em casa não? Entendi. Então não é TOD. Então, na verdade, seria em todos os ambientes que ela estiver, com todas as pessoas. Isso é com o professor, com o amiguinho, com todo mundo? Não muito. Geralmente é com figuras de autoridade. Então, pais, professores, pessoas mais velhas, eles querem observar a reação. Tem um autor que fala que o prazer do indivíduo se dá pelo desafio. Então, ele desafia... Por isso chama desafiador. Exato. Entendi. Então, não é com o igual. Isso, É geralmente com a figura que mostra autoridade. que é de autoridade. Seguir regras ou receber ordens de alguma figura que para ele é de autoridade, aquilo para ele é um desafio e ele quer desafiar mais, entendeu? Que interessante, olha que coisa. Sim. Agora, para diferenciar o transtorno da rebeldia, seria esse tempo mesmo ou tem algumas outras coisas para que a gente possa diagnosticar? Bom, a birra, geralmente, ela é comum ser frequente até os 4 anos de idade. Quando ela persiste por muito tempo. A birra é comum essa? A birra é comum. Até 4 anos de idade, a criança, quando ela é contrariada, ela não entende por que ela não pode ter. Então ela faz birra. Sim, isso é fisiológico, é o processo de desenvolvimento da criança. Só que depois que ela passa de 4 anos de idade, você começa a pensar o porquê que ela não está entendendo, porque já era para ela entender. E daí, quando aquilo começa a ficar frequente, traz um impacto negativo na vida do indivíduo e o prejudica nos meios sociais, na escola, em casa, a relação com os pais, daí a gente tem que procurar ajuda. Agora, ajuda é do pediatra ou do psiquiatra? Geralmente chega primeiro no pediatra, se ele se sentir seguro para manejar, vai ser com ele mesmo, ou se não, um psiquiatra da infância e adolescência ou um neuropediatra. Então, mas o pediatra é o primeiro, é a porta de entrada. Sim, é a porta de entrada, porque o pediatra vai estar lidando, os pais vão falar com o pediatra isso, Exato. E o pediatra ele pode tratar. Agora, pode. E o tratamento disso, como que é? É com medicamento? Então, a gênese do TOD, ela não é muito bem conhecida, tá? Mas a gente tem algumas hipóteses, alguns estudos que falam o porquê disso acontecer. E os fatores são muitas vezes do próprio meio, mas também genéticos e da própria pessoa. Pode ser genético? Sim. Olha que coisa. Então a gente vê pais sempre, não sempre, mas muitas das vezes com alguma condição de saúde mental ou depressão, ansiedade, algo do tipo. Também fatores individuais, como por exemplo, a gente tem alguns tipos de diferenciação do sistema nervoso, né? Então a gente tem um sistema nervoso simpático, parasimpático, e eles têm funções diferentes no corpo. O simpático pode estar menos ativo, muitas vezes a gente chama de uma hiporreatividade do sistema nervoso autônomo simpático, então isso pode acontecer também com a criança. Então tem uma deficiência de monoaminas, que são substâncias do cérebro, e também contextos sociais. E daí a gente vê a importância da questão social que a criança está inserida, porque tem um estudo aqui de Taubaté, em São Paulo, que fez uma comparação entre crianças de escolas particulares e públicas e viu que a prevalência de TOD nas escolas públicas era muito maior do que nas escolas particulares. E aí isso acende o alerta de que a exposição à criminalidade precoce, a exposição precoce às drogas e muitas vezes um meio em que se vive no meio de violência, no caso de crianças que têm contato com tráfico ou com crime desde muito cedo, isso tudo influencia fortemente no prognóstico daquela criança. Olha que isso, mas é um dado importante, interessante. Sim. Agora, doutor, a gente está falando de criança. Esse comportamento ele pode se estender para a adolescência? Então, o prognóstico é que se não for tratado, pelo menos metade das crianças com TOD podem evoluir para um transtorno de conduta, que é quando aquele... Entendi. Sim. Transtorno de conduta, que é diferente do TOD, como diferente, você falou. Isso. Porque aí ela passa o limite de além de só desafiar. Ela infringe regras sociais. Então, ela pode fazer depredação de patrimônio público, pode fazer agressão ao próximo, agressão a animais, transcender mesmo regras. Mano, porque meu telefone tá tocando aqui, gente. Que é isso? Acontece. Meu Deus. Que horror. Deixa eu desligar esse telefone. Por que a pessoa liga pra gente na hora do programa, sabendo que a gente faz programa, e ela liga pra gente? O doutor, o transtorno de conduta, então, ele é uma das coisas que difere a questão do transtorno, é que a pessoa tem, ela pode
né, agredir, pode infringir e tal. Cometer crimes e tudo mais, tudo porque isso. aí a conduta do indivíduo já está alterada. Já está alterada. Uma grande diferença, por exemplo, é também a idade, né? O TOD, ele tem um pico na infância e mais ou menos por volta dos 8 anos de idade, que é mais comum. Tá? Agora, os transtornos de conduta são mais comuns na adolescência. Mas ele pode, como o senhor falou, ele pode, se não for tratado, ele pode chegar até a adolescência. Sim. E aí, na vida adulta, trazer repercussões muito sérias, né? Então, muitos criminosos que às vezes a gente vê, às vezes tinham TOD e não foram assistidos da maneira correta. Por isso é importante a gente identificar esses comportamentos na criança para justamente buscar ajuda quando há tempo. Na vida adulta, a gente não poderia chamar uma pessoa que tivesse um comportamento semelhante como de TOD, não poderia? Não se faz muito essa nomenclatura para adultos, né? Mas, claro, eles crescem. Adulto faz birra? Não, faz de outra forma, né? Sim, por exemplo, quer ver? Você esquece de me dar parabéns no meu aniversário, aí quando você falar comigo, eu vou falar com a cara meio feia com o senhor. É verdade. Entendeu? É uma coisa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Agora, o TOD, ele pode estar ligado a outros transtornos que o senhor falou, mas a outras, tipo assim, porque a gente sabe que a questão de depressão infantil, né, pode estar ligado a isso também ou não? Pode, e tem uma linha de raciocínio dentro da psiquiatria infantil que diz que muitos dos pacientes com TOD apresentam comorbidades. Então, é muito raro se ver TOD sozinho. Geralmente, o TOD ele vem acompanhado ou de uma ansiedade, ou de uma depressão, ou de uma bipolaridade, do TDAH. Então, vários transtornos podem estar juntos. E é difícil a gente diferenciar o que é de quê, mas a gente tem que fazer esse diagnóstico. Essa questão, você falou assim, tem TDAH, tem depressão, tem bipolaridade. Então, na verdade, a gente tem que estar muito atento à criança, porque a gente tem um costume muito grande de deixar passar muita coisa na criança, porque a gente fala, coisa da idade e vai passar. Exato. E isso é uma postura não só das pessoas não médicas, mas até dos colegas médicos, porque acham que tudo é o tempo da criança. E a gente tem um limite para os tempos da criança, né? A gente tem que respeitar o desenvolvimento dela de acordo com os estudos. A criança tem idade para tudo, idade para começar a respeitar, idade para começar a falar. Tudo isso tem que ser acompanhado. E qualquer alteração nesses meios, nesses marcos do desenvolvimento que a gente chama, tem que acender o alerta porque alguma coisa pode estar errada. Mas o acompanhamento, só porque é importante que as pessoas saibam, mas o acompanhamento pode ser feito pediatra, neuropediatra? Neuropediatra, se necessário, ou um então, psiquiatra infantil. Psiquiatra infantil. É usado medicamento, às vezes, algumas vezes, ou não? Sim. Como o TOD ele não tem uma única causa, uma causa definida, assim, propriamente dita, né? Como é diferente do TDAH, que a gente já tem um remédio mais específico. Então, a gente trata as comorbidades. Algumas medicações podem surtir efeitos benéficos para a criança, para o comportamento. Mas a medicação não é o carro-chefe do tratamento. O principal é fazer uma terapia comportamental com essas crianças, para ela começar a entender que com a oposição ela não vai conseguir tudo, ou que a oposição não é uma fonte de prazer. Gente, olha que demais. Você pode participar com a gente, mande sua pergunta, mande a sua pergunta. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, porque nós vamos explorar demais o Dr. Thiago aqui, porque a gente vai falar sobre autismo. É muito bom conversar com ele. Você é muito bom para explicar as coisas. Olha, vou te falar uma coisa. Que isso, rapaz. É verdade. Obrigado. É engraçado. Você pensa em ser professor? Eu gosto de ensinar, sempre porque gostei. Porque você tem mais a área acadêmica para você.